Agora que eu quero ver que o bagulho tá pegando, o bicho tá pegando. Irmão, coronel acusado, agora estão acusando ele, né, como feminicídio. Começou essa ocorrência aí, né? Soldado Gisele, né? Soldado Gisele. Começou essa ocorrência, né? Vou ler aqui, ó. O apartamento na região do Brás, em São Paulo, tornou-se o cenário de um enigma que a Polícia Civil tenta decifrar. O que foi inicialmente registrado como suicídio da soldado Gisele... Deixa eu aumentar aqui, peraí. Da soldada Gisele, de 32 anos, acaba de ser reclassificado como morte suspeita. Então vamos lá, por partes. Para isso acontecer, tem pelo no ovo aí, tem pelo em ovo aí. Certo? Né? Concorda comigo? Não, eu vou A esperar Polícia Civil Eu vou esperar você terminar. tirou de suicídio para morte suspeita. E seu marido, o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto, de 53 anos, que deixou de ser apenas testemunha para se tornar averiguado no inquérito policial. Gisele não era apenas uma policial militar, era a mãe de uma criança de 7 anos e estava em um momento de ascensão profissional. No entanto, por trás das portas do apartamento, a realidade era de opressão. Segundo os depoimentos da família, de seu advogado e de alguns policiais, Gisele vivia sob um regime de quartel doméstico. Tenente-coronel, seu superior hierárquico, também na vida pessoal, exercia um controle absoluto. Gisele era impedida de usar maquiagem, esmalte, batom ou salto alto. A pressão psicológica era tamanha que o marido teria chegado a enviar fotos com uma arma na própria cabeça para coagi-la, não pedir a separação. No dia de sua morte, Gisele havia finalmente decidido dar um basta, chamando os pais para ajudá-la na mudança. A versão do tenente apresenta lacunas que a perícia agora examina sob lupa. Ele alegou que estava tomando banho no momento do disparo e que teria ouvido o barulho vindo de outro cômodo. Entretanto, 2 fatos intrigam os investigadores. Os 2 banhos ele tomou após a chegada dos policiais. Tava sujo o menino, né? O tenente-coronel solicitou e recebeu permissão de um superior para tomar um segundo banho. Especialistas em segurança pública alertam que essa ação pode ter sido uma tentativa de eliminar resíduos de pólvora e vestígios de sangue, DNA das mãos e do corpo. Câmeras... Agora essa é a mais estranha. Câmeras desligadas estranhamente. Os primeiros policiais militares que atenderam a ocorrência, chamados por vizinhos porque ouviram brigas e não pelo marido, estavam com suas câmeras corporais desligadas. Um detalhe que teve que ser rigorosamente apurado pela corregedoria. Então vamos lá. 2 banhos. Não foi ele que chamou a polícia, foi os vizinhos, porque ouviu gritaria. E todos os policiais com câmera desligada. A morte de Gisele ocorreu em um momento que extrema ironia e dor. No exato dia de seu falecimento foi publicado no Diário Oficial a sua promoção. Ela trabalhava no Tribunal da Polícia Militar com aumento salarial de cerca de 30%, o que lhe daria a independência financeira definitiva para criar sua filha longe do ambiente abusivo. Uma pessoa que está prestes a ser promovida, que está saindo de um ciclo de violência e recomeçando a vida, iria se matar? Questionam os especialistas. A Polícia Civil já tem em mãos um pré-laudo que analisa a presença de pólvora nas mãos de Gisele e de Neto. Além disso, a perícia balística será crucial. O tiro foi do lado direito, e a polícia quer confirmar se a Gisele era destra ou canhota, além de analisar a trajetória do projeto disparado pela arma que pertencia ao tenente-coronel. E outra coisa é que a arma que ela se matou foi do coronel, não foi a dela. Então, ponto. É isso daí a ocorrência que está aqui na mídia. Isso daí eu não sabia de câmera dos policiais desligada. Eu ouvi falar, não comentamos ontem porque eu ouvi falar uma coisa. Agora, se está aqui na notícia, né? Estranhamente, todos os policiais que chegaram na hora da ocorrência, câmera desligada. Então, vou deixar aqui pro coronel, galera do chat já tá falando, aí tem coisa, aí tem coisa, aí tem coisa. Não tem coisa não, aí tem muita coisa. Qual a sua opinião, Coronel Paganoto? Cara, vamos lá. Primeiro assim, ó, deixa eu já pontuar antes de eu explicar item por item do que você falou aí. De soldado a coronel, esses títulos não importam em nada para mim quando o que se busca é avaliar a culpa. Se o soldado for culpado ou o coronel for culpado, ambos têm que ir para a cadeia e mofar na cadeia se matou uma mulher. Nada justifica um homem agredir ou gerar lesão numa mulher. A mulher, ela é menos capaz de se defender de um homem. O homem é mais forte, complexão física, tudo isso faz com que não há cabimento num homem agredir uma mulher. Isso aí é jargão, vamos dizer assim, o que ele está falando é o óbvio.
Então, se é coronel ou se é soldado, ou qualquer um desses postos no meio da carreira inteira, isso na minha cabeça não interfere em nada em relação a se tiver culpa tem que ir para cadeia. Tanto que no Romão Gomes tem um monte de coronel preso. Tem oficial, um monte não, mas tem. Um monte não, mas tem. Tem oficiais presos. Tem oficial lá, já veterano há muito tempo, não sei se ainda está preso, mas na época que eu estava na ativa tinha, respondendo por estupro. Então, é assim, ó, não há, e eu garanto para você isso, não há... Primeiro que esse crime aí, ele vai ser investigado pela Polícia Civil também. Sim. Não só pela Polícia Militar, mas pela Polícia Civil. E eu posso garantir a você que, por parte da Polícia Civil, não vai haver nenhum corporativismo porque ele é coronel. Pelo contrário, eu tenho certeza que a Polícia Civil vai usar tudo e mais um pouco para chegar na elucidação desse fato. E não vai ser difícil, né, irmão? Porque, um exemplo, pensa comigo, isso daí provavelmente não foi algo planejado. Vamos supor, tá? Porque a gente não pode acusar ninguém, né? Até que seja julgado, a gente não pode tratar ninguém como, né? Tem que ser suspeito. Que agora a polícia reverteu para crime suspeito, né? Isso. Suponhamos que ele foi lá e matou ela. Isso não foi planejado. Certeza que ele devia estar numa crise de loucura. Então, quando não é planejado, o cara... Um exemplo, ele matou ela e correu atrás para mudar a cena do crime. E isso, quando o cara faz isso, é muito fácil de deixar alguma pista ali, algum bagulho passou batido. Então vamos lá. É assim, ó. Nesse sentido, eu discordo de você pelo seguinte. Não é fácil você traçar uma trajetória e comprovar coisas em crime como esse. Eu vou te dar os exemplos do porquê que eu estou te dizendo isso. A coisa que você falou que está correta é o seguinte, isso não é um crime, esse é aquele crime do estouro momentâneo, né? Então, normalmente, crimes passionais e suicídios, eles são o estouro. É aquela coisa... Tem um colega meu que ele é perito em suicídio, e o que ele fez na tese dele de científica? Ele foi conversar com todas as pessoas que tentaram suicídio e não consumaram. É aquele cara que vai pular e cai e não morre. É o que dá o disparo e não morre. Então ele ia principalmente na Unicamp, no hospital, e fazia entrevista com aquele cara ou mulher que tentou suicídio e não conseguiu. A grande maioria tem uma fração de segundo em que ele se arrepende. Sim, então, lógico. por exemplo, a hora que ele está no parapeito, que ele vai pular, ele tenta se agarrar. Unha quebrada, mão machucada, tentando se agarrar durante a queda. Ou então, no disparo, o cara está colocando na têmpora, ele, na hora que vai fazer o disparo, ele se arrepende, ele gira um pouquinho. Nessa hora que o disparo não é letal, e aí o cara não vem a óbito, entendeu? Então, muitos casos de suicídio é aquele momento que dá o estouro e a pessoa tem, inclusive, uma fração de arrependimento ali do que ele está fazendo para ele mesmo e para quem ele vai deixar. E o homicídio passional... Esse depende. Se a motivação ela aconteceu já faz uns dias e o cara vem ruminando, ou a mulher vem ruminando aquilo, ele vai premeditar tudo e vai fazer com calma, extrema calma. Ele vai pensar em tudo. Mas se ele fica sabendo naquele momento o motivo, por exemplo, entendi. O chifre, ele entrou em casa, pegou o cara com a mulher na cama. Esse ele vai arregaçar e vai deixar vestígio, ele vai fazer um monte de coisa sem pensar. Aquele cara que recebe um vídeo na hora. Entendeu? Quem está sabendo um problema e ele vem ruminando esse problema, construindo o problema até resolver fazer a maldade, esse cara tem tempo e tranquilidade. Aquele que é de sopetão, esse deixa vestígio. Aí eu vou dizer para você, nesse caso, o que eu acho. E o porquê da dificuldade. Primeiro é o seguinte, eu não conheço o Tenente Coronel Neto. Posso até já ter encontrado com ele em alguma reunião de comando, caramba, mas pessoalmente nunca conversei, não sei nada dele para te dizer, por exemplo, o Neto era isso, o Neto era aquilo, tal. Não tenho amizade com ele, não tive convivência, não o conheço. E por esse motivo, inclusive, não tenho nem por que defendê-lo. Se esse cara fez essa merda, ele tem que ir pra cadeia, se ele for o culpado. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, alguns fatores vão tumultuar esse processo de chegar no que realmente aconteceu. O primeiro é o seguinte, o excesso de suicídio que nós temos na nossa instituição. Então, o suicídio não é algo incomum na nossa instituição, tem muito. E isso já gera uma dúvida. Para diminuir ou aumentar a possibilidade do suicídio em relação a ela, o que pesa? Principalmente o que os amigos e família estão trazendo.
Ela realmente tinha um motivo para chegar a esse ponto, ao suicídio? O que está vindo inicialmente aponta para não. Por que aponta para não? Porque você acabou de falar um dado importantíssimo. Ela tinha acabado de receber uma notícia que trabalharia no Tribunal de Justiça, onde ganha 30% a mais. E talvez isso ia trazer para ela uma tranquilidade de deixar de ser refém financeira de uma situação. Ou seja, ela tinha um filho pequeno, ela tinha um bom relacionamento com a família. Então, quando você vai criar um mapa do que aconteceu, você começa a colocar assim, ó, essa menina estava num inferno astral, tudo na vida dela era uma merda, tudo na vida dela causava ela a pensar em suicídio. Opa, a probabilidade do suicídio é enorme. Aí você vem e você vai trazendo da realidade da soldado Gisele, pessoa ela. Não, pelo contrário, tudo dela dá a entender que ela não iria para o suicídio. Isso é um fator importante. Segundo fator, que aí eu vou te falar que é difícil. Eu tenho ocorrência, não vou falar de terceiro não, minha, que eu efetuei disparo em troca de tiro, me apresentei na delegacia e na corregedoria e falei, eu efetuei disparo, o meu exame residográfico deu negativo. Então, eu posso estar atrasado no tempo e o Instituto de Criminalística já evoluiu a tal ponto que as falhas que davam no passado hoje não ocorram mais. Mas o que eu conheço de exame residográfico, ele é completamente falho. Entendeu? Então, ele pode dar positivo, porque por exemplo, vamos supor, o coronel. Quer ver um negócio? Por isso que quando leigos fazem matéria, ela passa a ser, inclusive, tendenciosa. E eu não estou defendendo ele, não. Eu estou falando de fatos. Vamos supor que esse tenente-coronel participou de uma instrução de tiro um dia antes, 2 dias antes. Você vai permanecer com um resíduo de pólvora na mão. Tem um período de dias que o resíduo fica. Então, eu estou aqui com você, a gente discute, eu saco a arma, eu não te dou nenhum tiro, vem outra pessoa e te mata. Eu fiz instrução de tiro ontem, o residográfico vai dar positivo para mim. E eu não atirei em você. Entendeu? Então tem mais informações para serem aprofundadas. Porque como tanto ela e o coronel são policiais, a possibilidade deles terem resíduo nas mãos é enorme. Em instrução, em outra ocorrência, no manuseio. Então, exame residográfico, ele é complementar, ele não é decisivo. E falo para você o que aconteceu comigo, Danilo, olhando na sua cara. Eu me apresentei em ocorrência dizendo, ó, eu efetuei os disparos, e o meu deu negativo. Como é que pode isso? Então, exame residográfico ele é complementar. Não tem porquê matéria jornalística nenhuma ficar tirando conclusões por causa de residográfico. Concordo em 100% que tem coisas aí estranhas. Então, esse segundo banho foi o que chamou a atenção das autoridades para suscitar o pedido de prisão dele. Isso chama atenção. O fato da arma dele, o fato da arma dele, o fato da arma dele ter sido utilizado por ela. Então, é assim, irmão. A mina chamar a família, me ajuda na mudança. Isso, nada, tô morto. isso. Ai, caralho, nós sabemos o que aconteceu já. Isso você não pode fazer, Não, Danilo. nós sabemos o que aconteceu. Não. falei o que aconteceu? Oxi. Não, mas o que eu Nós tô sabemos o que falando... aconteceu. Entendi. Uma tragédia. Isso é. Mas o que a gente não pode fazer é o seguinte... O que eu acho que está sendo... Não pode dar o veredito. Não pode, cara, porque a quantidade de suicídio na PM está gigantesca. Eles tinham um relacionamento extremamente conturbado que está aparecendo agora. Horrível. Agora, que esse tenente-coronel fez coisas que levou a polícia civil a falar, opa, tem algo estranho aí. Fudido, e agora ele vai ser investigado Irmão, ao limite. na moral, nós E estamos se ele tiver comentando, culpado, vai pra cadeia. que tá na mídia. Isso. Vamos lá. É Se isso essa aí. mina se matou, coronel, um exemplo, você tá na sua casa. Não vou nem chamar de coronel, vou chamar de Paganudo. Paganudo, você tá na sua casa. Você tá lá tomando banho. Você sai pra fora, sua mulher tá com um tiro na cabeça. O que você faz? Pô, na hora tem que fazer um 90 e chamar a polícia pra socorrer. E aí? Ponto. Sua mulher, caralho. Mas mulher isso- que você ama. mas Você o- vai se preocupar. Ai, vou tomar banho. Não. Ai, vou tomar outro banho. Ai, vou recolher a roupa aqui. Vou ligar pra um amigo. Vou ligar pra um promotor. O que eu faço? Polícia, desliga as câmeras aí. Deixa eu falar das câmeras. Deixa eu explicar das câmeras. Porque você está me perguntando o meu conhecimento técnico, Sim. não o que eu acho. Mas eu já sei das câmeras, que eu não... Ó. Não, deixa eu falar um negócio das câmeras. Funciona assim, ó. E isso também eu vou falar para vocês do que eu conheço, porque a empresa de câmeras estava em processo de mudança na PM, né? Aquele contrato inicial das câmeras que eu operei,
A informação que eu tenho é que estava mudando, não ia ser mais a Axon, eu não sei exatamente qual câmera esses policiais estavam usando. Mas você sabe como é o funcionamento da câmera? Sei, Na você prática? ativa. Não. Tá vendo como você não sabe? Não, ela grava tudo. É Ela o grava seguinte, tudo, ó, mas você então- hoje você ativa Então, ela calma, pra gravar. Deixa eu te explicar como Ela é que fica na funciona. nuvem. Deixa eu te explicar como é que funciona. É assim, ó. A câmera, ela grava em baixa resolução tudo, sem o policial precisar apertar. Ou seja, em princípio, se é o sistema que eu conheço que estava operando, essas imagens desses policiais, elas estão salvas em baixa resolução. É que isso aí é sigiloso para o inquérito. Ninguém vai ceder isso para vocês. E qualquer policial que entrar no sistema e olhar essas câmeras, fica o log gravado lá. Se vazar, sabe que foi ele que vazou. Entendeu? Não é assim. E não é qualquer policial que acessa. Não, para. Os caras conseguiram alterar lá do Laroca, lá do Julian, lá, que os caras entram lá dentro precisando da prova da câmera, os caras apagou a câmera. E o que está acontecendo? Calma, o que está acontecendo com esse caso que você citou? Mas o bagulho é louco. Estão respondendo. O bagulho é louco. Não, se tá vem uma respondendo. ordem lá de cima, acabou, Ó, primeiro, é o seguinte. Que nós fala real. Não, também. mas a real tem que ser dita. Esse caso que você está falando tem uma major respondendo. Tá com uma trolha aí. Tá sendo investigada. Ou seja, primeiro que assim, ó, o sistema de câmera, a senha do soldado não é a mesma que a do tenente, que não é a mesma do capitão, que não é a mesma do coronel. Cada um tem um privilégio diferente. Não é todo mundo faz o que quer no sistema. Essas câmeras não precisa que o policial acione para gravar. Essas câmeras, elas têm gravação de baixa resolução, independente do acionamento policial. Qual é a orientação na norma? O policial militar, quando ele chega numa ocorrência e ele entende que ali precisa fazer prova de vídeo, ele tem que apertar, porque aí vai para alta resolução e mostra no sistema que ali vai criar um catálogo de prova. Aí você quer ver, ó, vou dar um exemplo para você. Você faz um 90 que você chegou, a sua esposa foi estuprada. Você acha que o policial tem que chegar com ela ligado ou desligado? Repete a pergunta que eu tava lendo aqui, o que o Ícaro tava falando. Você faz um 90, chama uma viatura e você alega que você chegou, encontrou sua esposa sem roupa em casa, dizendo que foi estuprada. Você quer que o policial chegue com a câmera ligada ou desligada? Ah, irmão, eu chego de qualquer jeito. Não. Que não. Não, deixa eu explicar uma coisa pra você. Caralho. Na norma diz o seguinte. Tá, mas não, isso daí todo mundo sabe, irmão, que grava a câmera. Não tem como o cara desligar, porque senão não servia pra nada. O cara, vou matar alguém aqui, vou desligar minha câmera. Pá! Todo mundo sabe que é gravando. O problema não é esse. Tem que averiguar na notícia se a câmera, se ele não ativou a câmera, ou se todo mundo que entrou fez isso daqui, ó. Tirou a câmera. Se fizer isso daí, tava todo mundo Então preso. pronto. Então, é isso que eles vão ver. Mas se Tava todo chegou preso. ordem lá de cima, não entra ninguém com câmera. É isso que eu tô falando pra você. A matéria, quando ela é soltada, ela está sendo soltada por uma pessoa que desconhece o sistema. Eu estou falando para você porque eu conheço o sistema. Se eles estavam com copy no peito, tem gravação. Ponto. Se o policial ativou ou não, a gravação é remota. E ela é em baixa qualidade. Os policiais são orientados na norma a determinadas ocorrências, eles têm que preservar a privacidade da vítima. E aí você vai ligar ou não conforme a sua análise. Agora, qual é o grande problema na nossa instituição? E tem vários procedimentos que apuram isso. Eu instaurava. Você está falando com um cara que estava no sistema, não é o paisano que faz uma matéria. Eu cansei de instaurar procedimento na tropa, porque eles não apertavam a porra do botão. Aí você fala assim, mas eles tinham interesse? Não. Ocorrência normal, cara. Ocorrência que o policial não tem interesse nenhum. Ele vai lá desligadão e não aperta a porra do botão. E a gente depois tem que chamar o cara e falar, por que você não apertou? Ele, puta, chefe, esqueci. Então, precisa entender o seguinte, vou falar já para você a real. Dificilmente soldados vão falar assim, vamos lá proteger um coronel. Pelo contrário, a grande maioria dos policiais, BO envolvendo o coronel, os caras fazem assim, ó. Não é isso que um paisano tenta fazer em termos de mídia, não é a realidade da Polícia Militar. Os oficiais da Polícia Militar, eles não podem errar, porque quando eles erram, os primeiros a denunciar é a própria tropa, porque a gente também fiscaliza a tropa, e eles falam o seguinte, quer me fiscalizar? Então você tem que dar exemplo. Eu duvido que essas viaturas foram tudo lá e falaram assim, vamos passar um pano pro coronel, fica todo mundo desligado. Duvido. A tropa não é assim. A tropa, ela gosta de cobrar a postura do oficial. Ela fala assim, esse cara é tranqueira, eu ligo a câmera. Entendeu?
Então, eu não acredito numa tendência, como está essa matéria, de que todos os policiais militares foram lá, se uniram e falaram assim, ó, vamos ficar com tudo desligado para proteger esse tenente-coronel. Não é assim, mano. Eu falo para você, eu entrava no meu batalhão, a minha tropa puxava a minha placa, para ver se estava em ordem o carro. É assim que funciona, mano. Por quê? Porque eu instauro o procedimento disciplinar na tropa. Então a tropa, ela quer saber se o oficial tem moral ou bunda suja. Isso você está entendendo? Dificilmente você vai chegar, ô Danilo, isso aí, quem faz isso é o paisano que desconhece. Você vai pegar 10, 15 soldados e falar, galera, vamos todo mundo se unir e vamos passar um pano para um coronel que acabou de matar a esposa. Mas você acha que a tropa vai falar, vamos todo mundo esconder aqui para proteger o coronel? Não funciona assim, mano. Os cara, se tiver, os caras pegam mais câmera ainda. Meu repórter falou aqui, ó. Danilo, sobre as câmeras, foi palavra do advogado da vítima e delegado que pediram averiguação sobre essa informação das câmeras. Então tá tudo sendo averiguado. Ó, você quer ver uma coisa? Que notícia que você deu aqui sobre a juíza com o negócio da rota? Você lembra? Lembro. O que eu falei aquele dia? Isso aí tá mal explicado. Primeiro que o sistema não fica na rota. A rota não ia se recusar a entregar a imagem. Depois o que saiu lá? Fake news. Rota nunca recebeu o pedido de imagens. Lembra disso? Sim. Então, eu estou falando para você, se essas câmeras são do modelo Axon, importa em nada o policial apertar, porque as imagens são gravadas independente do acionamento. A diferença do acionamento ou não é a qualidade do vídeo que vai ser. E quando o soldado aperta, todo o sistema começa a catalogar como prova. É isso, senão ele vai ficar gravando naturalmente e depois você que vai ter que fazer essa catalogação. É isso. Então, nessa parte, se você me disser assim, você acha que tem alguma coisa para ser averiguada e investigada? Claro que tem, mano. A Polícia Civil não ia tentar pedir a prisão desse coronel aí à toa, cara. Tem coisa aí que tá chamando a atenção. Tem, lógico que tem. Tá tudo errado. E nós dois. Tá tudo errado. Ó, nós dois. E não tem essa, que ela falou aqui, o coronel não vai ficar preso, malandro. Vai ficar, velho. A hora que o delegado, o perito lá chegar e falar, coronel... Vai ficar. Ó, um exemplo, tá? Coronel, não foi o... Ó, duas opções. Coronel, ó, o delegado, a gente puxou lá tudo, a balística, não tem como ele fazer isso daqui, ele tava no banheiro, porque a bala saiu daqui, ela é dessa, tá na mão, tá na unha, o caralho, tem câmera, não sei o quê. Foi provado que ele não foi o cara que matou. Na hora o delegado vai chegar e falar, ó, não foi o coronel mesmo, tinham brigas, muitas brigas, mas ela se matou. Opção 2. Delegado, chegamos lá, impossível essa menina ter se matado. Não tem como, de acordo com a bala, com a perícia que foi feito, o DNA que puxou nele e nela, no chão, que ele estava aqui, e os caras conseguem isso daí, tá? Foi ele que matou. Na hora, o delegado vai lá, vai chamar o Nico. Pedir a prisão. Chamar o Nico da Atena. Então, na noite de hoje, averiguamos que o coronel tal atirou sobre a policial e está sendo conduzido, preso até o Romão Gomes. Vai ficar preso no Romão Gomes. Uma caralhada de ano. Aí vai entrar com processo pra sair. Mas vai ficar preso. Vai. O mínimo uns 8, 10 aninhos preso, fechado. Aí depois consegue sair. Tá? E vou falar uma coisa para vocês também, para quem não conhece. O presídio militar Romão Gomes é um dos presídios mais rígidos do país. Tanto que as faculdades paisanas, não é militar não, as faculdades civis de direito vão lá para ver como deveria ser quase todos os presídios do nosso país. Se esse cara for comprovado que ele é o responsável por esse feminicídio, esse cara vai puxar a cadeia daquelas que é exemplo, não como é no sistema comum. Sim. Lá é cela no regime fechado. O cara só progride de regime lá em cima depois da progressão de regime como tem que ser. Então, gente, é assim, agora é muita calma. A Polícia Civil vai se esforçar, isso aí eu tenho certeza. Sim. E se ele for o responsável, ele vai mofar na cadeia, ponto. E todo mundo que encostar a mão em mulher e fizer esse tipo de merda tem que ficar preso e mofar na cadeia. Não importa o título. Pode ser juiz, delegado, coronel, soldado, paisano, quem fizer esse tipo de merda tem que ir pra cadeia.